Bom, boa noite para você que está chegando, bem-vindo ao Aretê Podcast. Boa noite! Boa noite. A gente vai pedir para que você possa agora, nesse momento, já dar uma curtida aí, já dar uns coraçõezinhos pra gente e compartilhar essa live com outras pessoas. O tema hoje é medo e autofagia. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Musi. E a gente vai conversar, vai papear bastante sobre isso, sobre medo e o que o medo faz com a gente, né? Quais são os grandes problemas aí que a gente enfrenta, se a gente é medroso, se não é, se a gente já teve medo nessa vida. Só teve, né? Só teve, né? É verdade. Então, vai chamando aí o pessoal enquanto a live vai começando, convida alguém. Se você convidar uma pessoa que esse tema pode ser interessante, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Você pode fazer perguntas, você pode também fazer, né, os seus comentários. Você pode compartilhar um medo seu. Você tem medo de quê? Pode colocar aí. Pode ser um medo físico, né, ou psicológico, né? O medo assim, que arrisca a sua biologia ou suas emoções aqui. É um tema que tem bastante a ver também com o momento atual, né? Muita gente com medo por conta da pandemia. Sim. Medo do vírus, medo de morrer, medo de perder alguém, medo do isolamento social, medo de ficar sozinho. Você tem medo de quê? Isso, essa é a questão, né? Você tem medo de quê? Bom, podcast, como é que funciona? Não sei se você sabe, são bate-papos sobre temas quaisquer, mas aqui a gente é focado no desenvolvimento humano. Então, aqui não é uma conversa programada, não tem ensaio, não tem um planejamento assim de perguntas, não é uma entrevista, é um bate-papo e funciona da seguinte forma aqui para a gente, aqui no Aretê Cast. O que a gente faz? A gente define um tema e vai cada um pro seu canto. A gente é casado, mas a gente não fica batendo papo sobre o tema durante a semana para não contaminar aí a live. Isso, para um não interferir ali na opinião, nas reflexões do outro, para que a gente chegue aqui e comece a trocar. Isso, exatamente. Bom, o que a gente faz também? A live acontece sempre no Instagram, pelo menos até por enquanto. Vai estar sempre acontecendo no Instagram, às 19h31. E aí o que a gente faz? Depois que entra no Instagram, no dia seguinte, né, a gente posta aí nos Shots do Aretê, que são pequenas doses, são cortes que a gente faz, né, para que você aí que não tem tempo ou já quer consumir os conteúdos em pequenos pacotes, possa vir, tá, e consumir o conteúdo. Vai bebericando devagarzinho, vai tomando. Você não beber de uma vez, né? Ixi, em relação a isso eu tenho até medo de beber o negócio de novo, que eu bebi uma vez. Eu bebi de uma vez, me lasquei. Daí a gente também publica no YouTube, né? Então fica publicado no YouTube Shots do Aretê e também o episódio completo, tá? Então você vai ter a oportunidade de verificar, tá, das duas formas. Se você quiser assistir o episódio completo, se ele te interessar, você assiste tudo. Se não te interessar o episódio completo, você vai lá e toma as suas pequenas doses. Então, isso. Vamos começar? Vamos começar. Agora começa você aí. Então tá bom. Então eu vou contar uma historinha. Certo. Pode ser? Pode ser. Vamos falar sobre o medo na mitologia grega? Bora. A mitologia grega tá sempre por aqui, Tá sempre. né? Impressionante. Como escapar dos gregos. Exatamente. Gente, filosofia é tudo, né? Aliás, a filosofia é a grande mãe da psicologia. Então, fatalmente, ela vai estar por aqui. Vamos lá. Disse que da união entre Ares, o deus da guerra, e Afrodite, que é a deusa do amor, nasceram os gêmeos Phobos e Deimos. Phobos é a origem, inclusive, das palavras que vem de fobia, né? Então, Phobos é o medo. E Deimos, seu irmão gêmeo, é o pavor, terror, pânico. Caramba. Né? Então, de onde que eles nasceram? Ares, guerra, Afrodite, amor. O amor em conflito. A gente falou no podcast passado que o medo nasce dessa desconexão com o amor, né? Porque no amor existe
segurança, proteção, confiança, fé. E quando a gente começa a se desconectar dele, quando existe algum conflito com o sentimento de amor, de plenitude no amor, a gente começa a ficar inseguro. E aí vem o medo. E nascem os gêmeos. E aí, Phobos é o medo. O medo natural, instintivo, que não é, na verdade, mal. Ele faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa essência. Em muitas situações ele até nos protege, né? E é um medo que precisa ser assimilado, inclusive. Agora, seu irmão gêmeo, que é o Deimos, é um medo já irracional. É um terror. Ele não é aquele medo instintivo, natural, essencial. Ele já é um medo emocional e psicológico e que foge do controle. É aquele medo que nos paralisa, nos imobiliza, nos impede de agir porque a gente fica até sem ação por conta dele. E tem mais um detalhe interessante nessa historinha. Eles eram muito parecidos e ninguém conseguia discernir quem era Phobos, quem era Deimos, exceto uma das irmãs deles, chamada Harmonia. Nossa, que legal. Só a Harmonia sabia dizer quem era quem. Então, a harmonia é quem restabelece ali a paz no amor, né? Que desfaz o conflito que foi feito. Desfeito o conflito, você se torna novamente capaz de discernir o que é o medo instintivo e que te ajuda a não assumir riscos desnecessários e que te faz também discernir quais são as crenças irracionais que você criou e que te impedem, te paralisam, que impedem sua ação, que te impedem de viver e que te levam ao estado de terror e até de adoecimento, para que você trabalhe em cima disso e se liberte do medo. Nossa, que perspectiva interessante. E qual, assim, a harmonia tem a ver com o que mais? O amor lança fora o medo, né? E a harmonia é o quê? A harmonia é o que Eu acredito que simboliza faz quando a você dimensão ali do consegue outro. desfazer o conflito no amor, porque é amor e guerra, né? Aham. Então, você tá ali num conflito. Quando se restabelece a harmonia, ou seja, você tá num estado de paz de espírito, aí você consegue ter discernimento, literalmente. Quando eu consigo baixar aquela tensão, porque o medo, ele te consome uma energia psíquica absurda. Sim. Então, se você consegue baixar essa ansiedade, estabelecer um estado de paz de espírito, de harmonia, você passa a pensar com clareza, né? Faz muito E sentido. esse consumo de energia psíquica que tem a ver com a autofagia, né? Que ficou sendo o título do podcast de hoje. Você quer falar sobre isso? Tá, falo. A autofagia é um processo biológico, né, natural do corpo. E a autofagia, ela é o corpo comendo ele mesmo. Essa é a ideia do termo, né, do autofagia, né? É o corpo comendo ele mesmo, né? Comendo a si próprio. E é um mecanismo celular que faz com que a célula venha digerir a ela mesma, né? Então ela faz esse processo digestório interno e acaba se destruindo. Tá? Então o medo desse pânico, esse desespero, como você colocou, é justamente esse onde que eu saio do mecanismo natural, né, do medo, e eu passo para um degrau em que eu estou cometendo um atentado contra a minha própria existência, né? Mas existe hoje uma interpretação de que cientificamente a autofagia começou a ser olhada de uma outra forma também, né? Então é um mecanismo natural de autodestruição, então ficou essa máxima na cabeça, mas também hoje existem alguns mecanismos que você pode conduzir
essa talvez seria a melhor palavra, a autofagia para alguns aspectos, tá, que venham, ao invés de prejudicar o corpo, fazer um caminho diferente, que é do caminho de luta contra um Alzheimer, câncer e etc. De maneira que você venha conduzir a autofagia para destruir o que você não quer. Para promover, inclusive, uma regeneração celular, né? Isso, exatamente. Né? O processo de jejum, ele é um processo de autofagia das células gordurosas. De gordura. Né? Então, quando você está com um jejum intermitente ou faz um jejum prolongado, né, você está fazendo esse processo autofágico, né, nas células. E falando em biologia, eu gosto muito de entender o mecanismo, assim, sabe? Quando eu estou dando cursos na área de inteligência positiva, a gente fala muito sobre medo, né? Quando a gente conversa também sobre valores, também tem o medo, né? A gente pode chegar lá depois. Mas quando a gente vai observar numa perspectiva biológica, imagina nós saindo, né, na perspectiva de que da visão darwiniana, a gente tem um ancestral comum, né, com os outros animais, né, e aí vem um ancestral comum, um primata, e a gente vai levanta, fica em pé, em algum momento diz eu tô aqui, eu sou alguém e me torno um hominídeo. E tudo naquela época era muito assustador, porque a gente vivia em cavernas, né, se escondendo, com uma fragilidade muito grande. Sob ameaças constantes. Sob ameaças, né? E tudo era uma ameaça. O fogo era uma ameaça porque a gente não tinha aprendido a controlar o fogo ainda. Então, tudo nesse obscuro, né, traz essa questão de que nós precisamos lidar com o desconhecido. Então, a ideia do escuro, da sombra, do negro, né, como ausência de luz, é uma questão de que nós estamos lidando com algo que não é confortável, que pode não ser seguro. Então o ser humano teve que lidar com isso durante muito tempo, porque um arbusto balançando poderia ser um bicho, entendeu? A qualquer momento na espreita. Então a gente precisa lembrar que a gente foi forjado por milhares de anos na perspectiva de que se o mecanismo de defesa do medo funcionasse uma vez na minha vida inteira, já estava valendo a pena. Então ter medo valia muito nessa perspectiva biológica. Porque representava uma proteção e, inclusive, foi responsável pela sobrevivência da nossa espécie. Sim, sim. E aí, com essa ideia, a gente hoje vive, né? De que maneira? A gente vive num século XXI, onde a gente tem internet, avião, a gente tem carro, nosso carro tem airbag. E você tocou numa palavrinha que foi o desconhecido. O desconhecido está muito relacionado, está atrelado ao medo, né? Sim. Porque eu temo aquilo que eu não conheço. Uhum. Não necessariamente aquilo que eu desconheço é mal, mas enquanto eu não sei, aquilo é uma ameaça em potencial para o nosso cérebro. Uhum. Né? Tanto é que a primeira vez que você tem contato com algo, experimenta alguma coisa, o cérebro concentra a sua total atenção ali. Sim. Que é para identificar se isso é ameaçador ou não. Depois que ele percebe que não é uma ameaça, aí ele relaxa. Mas sempre vem aquele foco total. Inclusive, isso está relacionado ao mecanismo de prazer também, né? Uhum. As pessoas têm muito prazer na primeira vez que experimentam alguma coisa, justamente porque o cérebro focou toda a atenção para identificar se aquilo é uma ameaça ou não. Sim. Porque aquilo até então era desconhecido. E o alívio depois de ter passado pelo o fator, né, que gerou o medo, então você venceu aquilo ali, gera um processo de prazer, né, e recompensa no corpo. E por isso que muitas pessoas, eu tô incluída, gostam de filmes de terror. Uhum. Porque a sensação de superar o medo gera prazer. Sim. Gera prazer, tá muito relacionado. Eu lembrei da minha mãe, a gente estava de férias agora em João Pessoa, e minha mãe muito medo de altura, né? Muito medo de altura. E aí, desde sempre, minha mãe é daquelas que sobe a escada, tá com a perna tremendo. Uhum. E a gente foi fazer o passeio de parapente, né? Paraglider. E, pô, minha mãe foi, né? E foi uma expectativa, assim, a gente tava todo mundo torcendo por ela,
para rolar, né? Para fazer o negócio acontecer. Mas aí, migrando da perspectiva biológica, a gente tem o quê? A gente tem o impacto psicológico que o medo traz, né? Então, quando eu comecei a falar sobre Autofagia. o processo da autofagia, hoje, saindo da perspectiva biológica, você tem a psicológica, né? Então, assim, em que medida o medo que eu vivencio e o medo que eu alimento, que eu nutro, né? Ele tem, inclusive, uma relação concreta com a realidade. Porque existe uma distorção, olha. Se eu fui biologicamente treinado para evitar a qualquer custo aquilo que pode ameaçar a minha vida, e se funcionasse uma vez já estava valendo, porque a ordem na natureza é sobreviver por tempo suficiente para deixar descendentes. Então, na natureza, não existe feio ou bonito. Não importa se a primeira refeição dos escorpiões vai ser a própria mãe, né? Porque eles ficam nas costas da mãe, em algumas espécies eles vão matar a mãe. Né? Não importa se a fêmea do louva-a-Deus começa a devorar o macho pela cabeça logo durante o processo de cópula. Não importa para a natureza essas coisas. E a gente, às vezes, tem uma ideia de que a gente está desconectado. É verdade, a gente se desconectou com a modernidade. Mas a gente não pode esquecer que, por milhares de anos, a gente foi forjado na mesma... cunhado da mesma moeda ali para o que cunhou, entendeu? A expectativa de vida para os outros animais também é a gente. Mas as ameaças não são as mesmas. Então, será que eu preciso me defender? Né? Eu preciso deixar o mecanismo do medo fazer esse efeito todo no meu corpo? Porque... E essa é a questão, né? Quando o medo se instala, a gente precisa fazer esse processamento racional do sentimento, porque nós não vivemos mais sob constante ameaça como era nos primórdios. Sim. E aí, trazendo a racionalidade para a questão, a gente consegue administrar, né? É uma questão de gerenciar os pensamentos, né? É o que a gente chama de metacognição. É pensar sobre os pensamentos, né? Não é deixar os pensamentos rolarem solto. Aliás, eu gravei um videozinho hoje até só falando sobre isso. Sobre, será que a gente é o que a gente pensa? A gente também é o que a gente pensa, mas não só isso. A gente também é quem observa os pensamentos. Existe uma consciência que está por trás disso, né? E o bebezinho que ainda não sabe falar e não formula frases, ele não pensa? Então, claro que pensa. E aquele que é mudo e não... é surdo, é mudo, não foi alfabetizado, não conhece a língua portuguesa, mas ele consegue raciocinar e consegue perceber as coisas também. Ele não fica formulando frases. Então, nem toda frase que vem na sua cabeça como forma de pensamento é você, né? Às vezes são crenças que instalaram em você e que você simplesmente adotou como verdade, mas não é verdade absoluta e aquilo não é tudo, né? Existe uma consciência por trás e a gente precisa pensar sobre isso, sobre o processamento dos pensamentos, né? Porque aquilo que eu penso vai acabar produzindo sensações, essas sensações vão acabar me motivando para ação, essas ações que eu tomo vão acabar produzindo resultados. E aí, nesse sentido, a gente consegue perceber que a gente acaba, se a gente fica alimentando demais determinado tipo de pensamento, a gente acaba produzindo aquilo na realidade. Por isso que existe um sábio provérbio que diz: aquilo que eu temo me sobrevém. Vamos pegar isso em um exemplo prático. Eu já notei que o meu chefe não gosta muito de mim. E eu começo a nutrir o pensamento: meu chefe não gosta de mim, meu chefe não tá gostando do meu trabalho e não sei o que. Começo a ficar com medo, ele vai me demitir, eu não posso perder esse emprego, eu tenho que sustentar minha família. Ai, não dá, meu chefe não gosta de mim. E eu fico tanto com medo daquilo que eu já começo a me sentir mal. Toda vez que eu chego no trabalho, eu fico angustiada, eu fico estressada.
Aí, detalhe, meu chefe já começou a reparar que eu ando meio esquisita. Com base nesses sentimentos que eu tô tendo, para tentar algum alívio, eu já começo a distribuir currículo por aí. Aí meu chefe fica sabendo por alguém que eu andei distribuindo currículo. Aí ele vai, que nem, às vezes ele nem tinha nada contra mim, mas ele começa a pensar assim, cara, eu não posso confiar no trabalho da Elza e delegar assuntos importantes para ela, porque se ela tá distribuindo currículo, eu vou perder ela a qualquer momento e eu não posso ficar com os projetos parados no meio do caminho. Então, ele já começa a parar de me delegar assuntos importantes. Parando de me delegar assuntos importantes, aí já vai alimentar de novo meu pensamento. Meu chefe parou de me delegar aquelas tarefas que ele delegava antes. Então, ele não gosta mesmo de mim, ele vai mandar embora. Aí eu começo a meter mais ainda os pés pelas mãos e isso vai produzindo resultados. Só retroalimentando. Isso vai só retroalimentando o medo. E no fim das contas, pode ser que o cara nem tinha nada contra mim. Vai ver, ele tava num momento ruim, ele tá passando por algum problema em casa, ele tava só mal-humorado naquele período, e nem tinha nada especificamente contra mim, mas o meu medo provocou aquela situação. E quando você importa problemas de casa pro trabalho e você nem percebe e você criou a imagem do cara que na verdade era o padrão de liderança dele. E às vezes o contrário também, você leva um problema do trabalho para casa. E aquilo vai se retroalimentando. Olha, essa dor psicológica que o medo pode causar é uma coisa muito doida, porque ela tem um impacto sobre o nosso corpo, sobre a nossa biologia, né? Pode puxar a perna para cá, não, pode botar aqui. E assim, eu vejo assim que, estudando, né, a gente vê que existe o sistema simpático e o parasimpático, né, no nosso corpo. Então, um é chamado, né, o simpático é chamado de luta e fuga, e o parasimpático, o sistema de digestão e descanso. Então, enquanto um está ativo, se o meu sistema de luta e fuga está ativo, o meu sistema de descanso, né, e digestão está embaixo. Então, um está ativo, o outro está mais inativo. E quando eu estou em descanso, luta e fuga aqui. Esse estado psicológico, né, de dor, de sofrimento, de medo, de pânico, ele faz com que eu esteja o tempo todo em estado de alerta. E esse estado de alerta é péssimo porque ele desloca a nossa energia do nosso sistema todo para que a gente consiga sobreviver a uma ameaça que muitas vezes só existe, e na maioria das vezes, só existe aqui na minha cabeça. Então, o que acontece? A pupila dilata, né, para aumentar o seu foco, sua boca perde a salivação, você fica com a boca seca, né? Tanto é que às vezes você está diante do público, você está dando uma palestra, sua boca seca na hora, porque você está em luta, está em fuga, você está com esse mecanismo aí reverberando, né? Ativo. E aí você fica pálido. Por que você fica pálido? Porque seu sangue, seu corpo fala assim, vou mandar sangue para as partes externas, mãos para precisar socar, pegar alguma coisa, pernas para correr. E assim, coração acelera, adrenalina vai lá em cima, e isso é uma descarga muito forte no nosso corpo. Então, viver em um estado psicológico de medo, sendo guiado pelo medo, sendo operado pelo medo, é terrível, né? E em relação a isso a gente tem dois filmes, né, muito legais. Tem o Divertidamente, né, que tem o medo, né, tem a alegria, a raiva, né, e a tristeza e o nojo. Né? E a gente tem um outro também que são os Croods 1, que é genial. Os 5 primeiros, gente, assista os 5 primeiros minutos, tá, desse desenho, dos Croods. É muito legal, vale muito a pena, porque traz uma reflexão ele traz exatamente essa explicação que a gente falou sobre o medo ter sido responsável pela nossa sobrevivência como espécie humana. Isso, exatamente. Fica assim perfeitamente exemplificado. E isso que o Israel está falando sobre esse estado de alerta constante é o que a gente pode chamar de autofagia psíquica, porque isso começa a te consumir de tal forma que começa a ter efeitos, inclusive, fisiológicos para o seu corpo. Gente, esse estado de alerta eleva seus níveis de estresse, de cortisol, a
Alturas, né? As alturas. Isso começa a baixar a sua imunidade, pode provocar até mutações nas células, sim. Conta a sua história aí um pouco, amor. Inclusive, a minha história, como eu já contei aqui no nosso primeiro episódio do podcast, diz respeito a isso. Eu vivia dirigida pelo medo, porque eu estava numa relação extremamente tóxica, eu era codependente. E, gente, o medo, ele é a causa raiz da maioria dos males. A codependência é uma forma de apego. O que é o apego, senão o medo de perder? O medo de ficar sozinha. Então, eu estava sendo dirigida pelo medo. E eu convivia ali com um dependente químico. O estado de alerta também estava relacionado a vários medos. Medo dele recair, medo dele fugir, sumir de casa de novo. Então, assim, era constante estado de medo. Esse medo eleva o estresse, os níveis de cortisol. O cortisol começa a mutar as nossas células. Mutar as células significa provocar alterações genéticas lá no DNA. E essas células alteradas se tornam células cancerígenas. E aí, o que acontece? O seu sistema imunológico detecta essas alterações, essas mutações, e vai lá e dá um jeito de desfazer aquilo, de matar essas células e expelir. Só que esses níveis de estresse muito altos durante muito tempo também começam a baixar o seu sistema imunológico. E aí, se você já tem células mutadas e tá com seu sistema imunológico baixo, você ficou sem defesa. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu organismo. Isso produziu um câncer na minha mama direita. E não foi um câncer qualquer, tá? Porque assim, eu conhecia várias pessoas que tinham tido câncer e que tinham um tumorzinho ali de 0,8 milímetros, de 1 centímetro. O meu tinha quase 7. E eu tinha feito uma mamografia em menos de 3 meses, não tinha 3 meses completo. Antes, onde não tinha nada. Então, em menos de 3 meses, eu produzi um tumor de quase 7 centímetros. Tamanho foi o estresse que eu vivenciei. Muito doido isso, né? E ainda tem mais o seguinte, né? Porque geralmente quando você está nessa luta e fuga, né? Desse reverberando, né? E retroalimentando isso tudo, a sua alimentação geralmente é ruim. Porque você passa a sentir menos fome. Você está no estado o tempo todo de alerta, de não sei o que, você não tem horário de comer. Você ou descarga, vai ser ao contrário, faz um efeito ao contrário. Ou então você fica muito tempo sem comer demais. e na hora que você vai comer, você extrapola e você vai comendo porcaria. Até porque uma forma de você compensar aquela insatisfação provocada pelo estresse constante pode ser a comida. E na hora que você vai comer, além de extrapolar na quantidade, você vai comer coisas cheias de açúcar, porque você está tentando buscar ali no açúcar a sensação de prazer, né? Chocolate, né? Para pelo menos um pouquinho de serotonina na vida, né? Você tenta buscar ali na comida, né? Nos alimentos. E é uma situação bem complicada. E muita gente está vivenciando isso. Fica o alerta, gente. O medo, ele adoece. Ele adoece a gente não só mental, psicologicamente, não. Ele adoece a gente fisicamente. Eu sou uma prova viva disso. É verdade. E eu acho que o medo empurra, né? Faz a gente empurrar questões para a gente não precisar lidar com elas para debaixo do tapete, né? E isso tudo vai virando a sombra. Isso tudo vai entrando e permanecendo lá no meu inconsciente. Isso é um processo que começa na infância. Então, a criança ela tenta sobreviver ao mundo que é um pouco assustador na cabeça dela e se encaixar no mundo, né? Então, o que eu vejo que acontece, e na verdade são infinidade de estudos, né, sobre isso, e que a criança, ela nessa tentativa de sobreviver a esse mundo um pouco assustador que tem para ela, ela vai internalizando coisas da experiência cotidiana dela e vai tornando assim a sua realidade, a forma que ela enxerga o mundo, muito desafiador e muito não vou lidar com isso
e ao mesmo tempo eu preciso fazer algo para suprir minhas necessidades básicas de aceitação, de independência, de autonomia. Nós temos 3 necessidades básicas, né? Aceitação é me sentir amado, me sentir aceito, me sentir encaixado nos ambientes, no relacionamento. É de independência, no sentido de eu vou crescendo, eu preciso me tornar mais independente, né? E conseguir fazer as coisas por mim mesmo, então eu preciso me testar. E a outra necessidade, né, é de segurança, né? Então, independência, segurança, né? E aceitação. A segurança é me sentir bem, estar seguro, etc. Então, essas 3 necessidades básicas do ser humano é que vão fazer com que a gente tenha comportamentos compensatórios, tá? E quando a gente vai deixando isso, questões que eu não quero lidar, para debaixo do tapete, lá no meu inconsciente, etc., o meu inconsciente, ele busca, né? Essa é uma sacada que o Jung traz, ele tenta fazer uma compensação do inconsciente. Então, quanto menos consciência você tem a respeito da sua identidade, de quem você é, das suas características, né? Como um todo, sejam boas ou ruins, mais o teu inconsciente tenta compensar e você vai agir mais no piloto automático. E vai colocar coisas para fora, geralmente as coisas ruins, de maneira que o teu inconsciente te lidera mais do que o teu consciente. Então, qual é a grande sacada em relação ao medo, né? E as várias personas que eu vou criando, né, para enfrentar o mundo, né, a minha forma de atuar no mundo? O que eu preciso fazer é botar luz, né? Trazer do inconsciente para o consciente, né? Para tomar consciência. Tomar consciência, aquilo que a gente falou, esse trabalho de metacognição, pensar sobre, né? Racionalizar. E existem várias formas da gente trabalhar sobre esse medo para superá-lo. E aí entra essa visão mais atual sobre a autofagia, de que ela pode ser utilizada de forma benéfica, né? Assim como a autofagia, no sentido do jejum e de outros estímulos medicamentosos, que ela pode ir atuar diretamente naquilo que a gente não quer, ou seja, o nosso organismo comer e destruir aquilo que faz mal pra gente, a gente pode, com os nossos pensamentos, destruir essas crenças que nos fazem mal e substituí-las por novas crenças que nos encorajem. E então essa seria a autofagia produtiva, né? É eu racionalizar o meu medo, eu entender por que eu tenho medo, buscar as causas, quais são os gatilhos que têm provocado esse medo, pensar sobre, identificar aquilo que é um medo instintivo e que me gera resultados positivos e aquilo que é um medo irracional e que precisa ser eliminado, que precisa simplesmente desfazer essa crença e substituí-la por crenças novas. É muito interessante essa questão de crenças ligado, né, ao medo, porque, de fato, o que ocorre com a gente? A gente não fica assim, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. A gente não fica identificando o medo o tempo todo. Na verdade, a gente criou papéis, atuações, maneiras de atuar que vão externar a minha crença. Elas vão camuflando o medo. Isso, vão camuflando. Então, na verdade, daí. eu preciso prestar atenção sobre os papéis, a forma que eu desempenho papéis. E aí, quando a gente fala lá sobre o medo, né, nessa perspectiva das necessidades básicas de segurança, aceitação e independência ou autonomia, eu vejo essa questão de que a pessoa que tem problemas com aceitação, ela pode tentar afirmar a sua aceitação, então tudo que ela faz é para se autoafirmar de que ela é aceita. Mas isso é operado por onde nela? O medo de não ser aceita. É o medo de não pertencer. Ela pode fazer o seguinte, evitar ser aceita. Não dependo, né, de ninguém. Tá? Então, por isso que eu falo, o medo está na raiz de tudo. A pessoa que ela tá, ela vai evitar ali, na verdade ela tem medo de não pertencer, então às vezes ela mesma já se boicota e se isola. Então o codependente já é o contrário, é o medo de perder, então ele se apega e cria ali
uma relação de dependência que é para o outro precisar dele. O ansioso é aquele que ele tem medo do futuro e de não obter os resultados que ele tanto planejou. É o medo de perder o controle da situação, que ele tem uma ilusão de controle, porque na verdade a gente não tem controle absoluto sobre nada. Só que a pessoa tem ilusão de controle e ela acha que precisa ter todos os resultados que ela planejou, e quando ela começa a perceber que os resultados estão vindo diferentes daquilo que ela esperava, aí ela começa a temer o futuro e os próximos resultados. Ela entra num estado de ansiedade. Então, em quase todos os problemas que vocês apresentarem aqui para nós, problemas psicológicos e questões do dia a dia, questões relacionais, se a gente for cavar, fazer a gente uma vai engenharia chegar reversa, lá na crença raiz, que é o medo. que é o medo, com certeza. É o medo. E, inclusive, eu sou Theta Healer, que eu sou terapeuta de Theta Healing, que é uma técnica terapêutica energética que trabalha com meditações guiadas, e o foco principal é justamente esse de substituição de crenças, né? Da gente identificar crenças até chegar ali na crença raiz e conseguir fazer essa substituição, ou seja, construir um caminho novo para o seu cérebro seguir. E é uma técnica muito interessante, porque existem alguns casos, alguns relatos até de pessoas que tentavam lidar com fobias há anos, que às vezes em uma sessão de Theta Healing ela consegue lidar, justamente porque é feito esse trabalho de cavar e cavar e cavar e chegar na crença raiz. E quando se trata de medo, de fobias, o Theta Healing ele vai fazendo isso, esse trabalho de ir cavando. Ou seja, você tem que lançar luz sobre esse medo e você leva a pessoa a enfrentá-lo diretamente. Sim. Então, o que de pior aconteceria se esse seu medo se concretizasse? Sim. E aí a pessoa fala, tal coisa. E o que de pior aconteceria se tal coisa acontecesse? E tal, você vai chegando, até chegar no raiz. E aí, geralmente, o medo do nada, o medo do vazio, que tem a ver com essa desconexão, gente, da nossa essência, do amor, da fonte criadora de tudo que é o amor primordial, né? Quando a gente está desconectado dele, a gente se sente vazio. Então, tudo que a gente busca, os vícios, as compulsões e todas as outras coisas, as dependências relacionais, são para a gente se anestesiar e tentar preencher esse vazio dentro da gente. Quase todas as fobias estão relacionadas a esse medo do nada. Ao medo de eu me tornar nada, de ser esquecido, de Deus não me querer. Tipo, porque a gente meio que está desconectado. E quanto menos a gente lida com o medo, mais máscaras a gente cria para se apresentar para o mundo. Né? Então eu crio uma dissociação muito grande. Porque os medos, a maioria dos nossos medos, eles estão inconscientes. Então a gente tem que fazer emergir do inconsciente, jogar luz para trazer para a consciência e questionar. É um processo de questionamento. E quanto mais assim dissociado, eu não lido com o meu inconsciente, eu não lido com meus medos, eu não lido com os papéis ou as minhas formas de atuar, né, para expressar as minhas crenças, que eu preciso defender, né, ou preciso afirmar, ou preciso me tornar independente dessas necessidades de aceitação, de segurança, né, e de independência. Quanto mais eu vou deixando isso escondido sem lidar, mais problema eu vou tendo, porque eu vou dissociando e construindo uma imagem fora, e quando eu olho para dentro, é terrível. Porque aí o que acontece? O inconsciente vai comandar. E geralmente nesse controle, o inconsciente vai exercer e vai colocar coisas para fora que são a dominação, que estão dominadas pelo medo. Tá? O que eu vejo assim também, que fala sobre crenças, né, são os valores. Até os nossos valores, se eles estiverem sendo operados pelo medo, eles tornam sabotadores na nossa vida. Então, de repente, eu tenho um valor de doar, de doação, de contribuir. Só que se eu estiver fazendo essa contribuição, eu estou dando, porque eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito por mim. Eu tenho medo, né? E eu sinto que eu tenho uma dívida, sei lá, com Deus, com as pessoas, com a humanidade, com tudo. O que eu vou fazer? Eu vou
me deixar ser operado pelo medo, e ao invés de eu transbordar, que foi uma coisa que a gente falou no episódio passado, eu vou ser aquele cara que dá e dá. E se eu tenho medo de não ter, eu vou ser o tomador, eu vou ser aquele cara que suga dos meus relacionamentos. Toma. Entendeu? Então, é toda uma questão assim que está entrelaçada e que a gente precisa prestar bastante atenção. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu lembrei, eu acho que vai encaixar bem no momento, é que quando a gente fala de crenças, valores e etc., às vezes as pessoas não conseguem compreender direito. Então, eu sempre quando eu estou explicando isso para alguém, eu faço aquela metáfora do celular. Então, digamos que você comprou um celular novo, tá? O seu celular aí favorito, seja lá qual que você mais gosta. E aí o vendedor chega lá para você, antes de você comprar, ele fala, não, esse aqui tem 256 de memória física, ele tem não sei quanto de RAM e tal. Aí você compra, chega todo empolgado, fala assim, nossa, comprei um celular de 256 de HD interno, né? Aí quando você vai olhar lá no gerenciamento de arquivos, fala assim, uai, por que tá aparecendo só 249? Eu comprei 256. E aí, se você for uma pessoa mais exigente, você vai voltar lá na loja e vai falar assim, vem cá, meu amigo, você disse para mim que tinha 256. E esses, por que só tem disponível 249? Por que só tem disponível 249? Ele vai falar o seguinte, vai falar, não, calma aí, ó, existem vários softwares que foram instalados de fábrica nele, né? A instalação do software de fábrica, o que ele faz? Ele... sossega, Cuquinha. Vou pegar ela no colo, é melhor. Vem cá, meu amor. Pronto. A instalação desses softwares de fábrica, eles são parte do sistema. É necessário, porque são aqueles comportamentos, as crenças que eu herdei do meu pai, da minha mãe, hereditariedade, né? A parte hereditária, psicológica, que está dentro da minha estrutura profunda. São as crenças que eu herdei da sociedade. Então, isso é aquele pacotezinho que já veio instalado no seu celular, que é o sistema operacional, que tem um custo. Ele tem um custo, ele está ocupando o seu HD. Exatamente, que é o que a gente chama de firmware. E fora as parcerias que as empresas fazem com as marcas de celular, que vem um monte de joguinho instalado. De appzinho, já. Então tem coisa que você pediu que não tá, que tá instalado e você não tem como dizer que não quer. A Virgínia bem comentou aí de falar buscar a sua criança. Então, muitas vezes, na nossa infância, a gente vivencia experiências e até traumas que vão instalando pequenos programinhas que vão ficando no nosso inconsciente ali, na forma de crenças, que a gente não percebe, mas eles estão lá ocupando espaço, né? Então, são formas de medos, são medos que ficaram instalados, são condicionamentos do ego e que precisam ser vistos, precisam ser trabalhados. Então, esse buscar a sua criança que a Virgínia se refere, é esse momento onde você vai olhar para ela, você vai acolher, você vai compreender o medo dela e vai mostrar que ela não precisa sentir medo mais, né? Que você já é uma pessoa adulta, que você sabe se proteger, que aquele medo não tinha razão de ser. Gente, quantas vezes a gente não teve medos irracionais na infância, né? De ver um monstro dentro do armário ou de achar que tem alguém querendo puxar seu pé debaixo da cama e na verdade não era nada, só estava escuro, era o medo do desconhecido, né? Mais uma eu vez já a gente fiz xixi volta... na cama com medo de descer, entendeu? Pra poder ir no banheiro, um negócio de doido, que eu tinha um beliche com meu irmão. Então, tem coisas que você não pediu que estão instaladas em você e que você vai ter que lidar com ela. Agora, de que forma você pode fazer isso? Fazendo downloads, né? Tirando do inconsciente, trazendo para o consciente, trabalhando isso, instalando coisas novas. Vamos falar sobre formas de superar o medo. Fazer esses downloads, gente, é buscar sabedoria, como crescimento pessoal, autoconhecimento, se questionando, autoconhecimento é se questionar. Exatamente. Se questionando, né? Fazendo terapias, buscando mesmo crescer como pessoa. Outra forma, gente, é ter coragem. O que é coragem? É agir com o coração. Coragem. Então, tomar ações, gente. Quando eu ajo, cada vez que eu tomo uma ação, mesmo aquela história do vai com medo mesmo que seja um pequeno passinho que eu dê, a cada pequeno passo que eu dou,
eu vou me empoderando, eu vou me sentindo mais forte, mais corajoso. Poxa, quando você olha pra trás, você fala, poxa, já caminhei um pouquinho, já cheguei até aqui. Isso vai te dando coragem pra dar mais um passinho e mais um passinho e mais um passinho. E quando eu falo agir com o coração, é porque é preciso ter um desejo, ter vontade de alcançar alguma coisa. Isso me faz lembrar até quando a Amanda, minha filha, era pequenininha. Quando ela tinha mais ou menos 1 aninho de idade, ela começou a andar, um pouquinho antes até. Ela começou a andar. Só que um certo dia ela tropeçou, caiu e bateu a boquinha, chegou a sangrar e tal. E ela ficou muito assustada. Ela parou de andar. E ela ficou cerca de 1 mês sem querer andar de novo. Não adiantava estímulo que a gente fizesse. Essa criança não andava mais. E a gente tinha uma viagem marcada. E nós viajamos para Guarajuba, para um resort, lá perto de Salvador, né? E o resort era maravilhoso, né? Assim, e era um ambiente que ela nunca tinha visto. Praia, piscinas, parque aquático, tinha brinquedoteca, um monte de brinquedinho bonitinho, casinhas, muito colorido. Quando ela visualizou aquilo, ela começou a se sacudir no meu colo e eu coloquei ela no chão. Ela não andou, gente, ela saiu correndo, desembestada. Ela até esqueceu que ela não andava mais. Então ela agiu com o coração, porque o desejo de alcançar aquela maravilha que ela visualizou foi maior do que o medo. Então, quando a gente fala de coragem, é agir com o coração. Então, antes mesmo da ação, você precisa estabelecer no seu coração, visualizar aquilo que você deseja. Então, são ações planejadas. Então, visualiza aquilo que você quer. Cara, você quer vencer esse medo para alcançar o quê? Feche seus olhos, visualiza você lá já tendo conquistado. E aí sim você vai conquistar essa força, essa motivação para ir lá e fazer. Se questionando, né? Por que eu tô me sentindo assim? O que é que tá acontecendo de fato? O que de fato tá acontecendo? Qual é a pior coisa que pode acontecer, né? E o que eu vou precisar lidar? Então, são essas coisas que precisam ser questionadas. Eu acho que, continuando na metáfora do celular, quando a gente está buscando fora uma terapia, um mentor, alguém que possa ajudar, é como se a gente estivesse pegando um cartãozinho de memória e estivesse colocando no celular. Aquilo não faz parte da minha memória interna. Não faz parte da memória interna do celular, mas eu posso pegar algumas coisas dali, alguns aprendizados. Então, estar vivenciando com pessoas que têm mais sabedoria, com pessoas que estão buscando o autoconhecimento, que estão buscando, sabe, sair da sua caixa, estão buscando se desafiar. Então, você vai tomando emprestado ali alguns arquivos, vai copiando e vai colocando no seu armazenamento interno. Mas quando essa pessoa sair de perto de você, ela está levando os arquivos dela. Mas você aproveitou na interação humana os arquivos que foram importantes para você. Isso. E aí isso nos leva a mais uma coisa que a gente pode fazer para poder superar o medo, que é justamente desenvolver esse senso de curiosidade, de interesse genuíno, gente. Porque isso vai fazer a gente vencer esse medo do desconhecido. Por exemplo, Israel acabou de falar dessa interação com o outro. O que é o preconceito, se não o medo do diferente, daquilo que eu não conheço, que eu não estou acostumado, que não faz parte da minha cultura? Então, como que a gente vence isso? Criando interesse, curiosidade em conhecer, em saber mais, busca conhecimento, busca informação. Por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, a primeira atitude que eu tive foi buscar todos os DVDs do Dr. Lay Ribeiro sobre o assunto. Que eu queria entender por que o câncer acontece, como que eu faço para prevenir, como que eu faço para tratar, como que eu faço para curar. Então, assim, eu assisti acho que uns 6 DVDs em um dia. Porque eu queria saber tudo sobre o assunto, porque as informações, o conhecimento afasta o medo. Porque o medo é porque a gente não conhece, é aquilo que tá no escuro, é o monstro dentro do armário. Uma vez que você abre o armário e vê que não tinha monstro nenhum, que era só o casaco da sua mãe lá pendurado, passou o medo. Então, eu recebi o diagnóstico de câncer, tinha lá um monstro dentro do armário. Estudei tudo sobre o assunto, tá, agora eu sei com que eu tô lidando. Tô pronto para começar o tratamento. Então, entrei com tranquilidade no tratamento, na quimioterapia, foi sussa.
Entendeu? Ia lá, tomava minhas gotinhas, conversava com elas, falava, você entra, você vai atacar só as células malvadinhas, as boazinhas você deixa de boa. Então, por quê? Porque eu estudei, eu entendi o que estava acontecendo, eu sabia para que aquela medicação servia, como que ela ia atuar no meu corpo, e ainda mentalizava, fazia aquele trabalho de mentalização de que ela ia atuar somente naquilo que precisava, que era para não me provocar sequelas. E de fato funcionava. Esse aqui tá de prova. Porque eu não passava mal. O máximo que acontecia era eu levar um livro, crochê pra fazer, chegava lá, 5 minutos depois eu tava roncando, eu dormia. Só que a gente saía de lá, a gente ia pro cinema, a gente ia passear com as crianças. Eu não passava mal, não tinha nada. Verdade. Nunca vomitei. Em 6 meses de quimioterapia, eu não vomitei nenhuma vez. Então, assim, pra não dizer que eu não tive nada, eu tive 2 episódios de enxaqueca. Só. Então, é muito isso, gente. É você buscar informações, sabe? Estimula sua curiosidade, cria interesse genuíno por aquele assunto que você desconhece. Isso vai afastar essa insegurança. Eu acho que o treinamento é muito bom. Então, esse momento que você está explorando a questão e tudo, está se visualizando, isso é muito bom, muito importante, porque isso diminui a aflição do momento. Mas eu acho que o melhor treinamento acontece no campo de batalha. Então, eu acredito que a gente precisa se desafiar. Estou com medo? O que eu posso fazer para enfrentar? Eu tenho medo de falar em público, por exemplo. Então, eu preciso começar a me expor ao campo de batalha. E lá, quando for a primeira vez, eu vou ter um aprendizado. Isso, começa pequeno, e vai indo, vai escalando. Sabe, faz um pequeno discurso aí para os seus familiares ou para os seus amigos e começa pequeno e vai ampliando. Tenho medo, sei lá, de falar em público ou de dizer eu te amo para alguém, porque eu vou me sentir vulnerável. Eu não sei o dia de amanhã, e se a pessoa não estiver comigo amanhã, e aí eu vou ter dito eu te amo para ela, e isso tipo é como se fosse pela eternidade, né, a vulnerabilidade de quem ama. O que de pior pode acontecer se você disser eu te amo? O verdadeiro amor é que lança fora o medo. Exatamente. Então tem que fazer de se expor, né? Gradativamente, não é ir do 8 ao 80, é ter um espírito ousado, uma ousadia, saber se colocar nas situações, saber se testar e questionar. Eu acho que tem que questionar os pensamentos, porque lá dentro de nós tem uma vozinha. E essa vozinha, ela critica a gente, critica as coisas, critica as pessoas, critica o mundo. Então, ela está sempre censurando a gente. Sempre dizendo, olha, você não dá conta, você não é isso, você é aquilo, você não é bom o suficiente. Né? Quem nunca teve uma crise de impostor? De você ser muito bom, entendeu? Numa área, ser fodástico numa área e você se acha incapaz. Você acha que você não vai dar conta, o que as pessoas vão ter? Quem vai se importar com o que eu digo? Quem vai me dar credibilidade? Quem me vai me dar credibilidade? Entendeu? E sim, são coisas que é dissonante, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Então precisa realmente de ter esse questionamento, parar. E aquela vozinha que te critica o tempo todo aqui dentro, né, que às vezes foi a vozinha que se herdou da crítica da sua mãe, ou do seu pai, ou do amigo da escola, do sofrimento, né, grande que você teve na vida, na infância, na adolescência, no seu primeiro casamento. Cara, questiona essa voz, não deixa essa voz comandar, entendeu? Se terceiriza ela, dá um nome para ela e começa a colocar no canto dela. Digamos que ela se chama, dá um nome para ela. Vamos dizer que eu chamei a minha vozinha lá, esse crítico interno que fica o tempo todo escancarando ali os meus medos. Dá o nome de Zezinho. Então, quando o Zezinho começar a falar, não vai não, que as pessoas vão rir de você. Ah, não faz isso não, porque senão você vai ser rejeitado. Zezinho, fica na tua aí, não sabe de nada. E vai. Sabe? Zezinho, cala sua boca. E vai. Aliás, cala a boca do Zezinho e diga outra coisa que substitua aquilo que ele falou. Zezinho, cala sua boca, porque eu dou conta, porque eu sou foda. E vai lá e faz. Vai, faz. Se expõe, vai ao campo de batalha e vai fazendo. Cara, todo mundo tem um otário dentro de si que precisa ser exterminado. Entendeu? A questão é, dá voz pra esse otário interno que você tem, que diz que você não dá conta, que diz que você não consegue, diz que você não é nada. Dá nome pra ele
e extermina ele, entendeu? Doma, mostra quem tá no controle, tá? De manhã eu tô tomando banho gelado, todo dia. Só para dar um recado pro meu corpo, para falar assim, ó, quem tá no controle sou eu. A alma lidera o corpo. É isso que eu faço. Tô tomando banho gelado, chuveiro desligado e depois da corrida, depois do treino... Que toda vez que eu vou tomar banho, tá desligado. Tá desligado o chuveiro. Então eu desligo o chuveiro, tomo meu banho só para mostrar. Eu que tô no comando, sou eu que controlo isso daqui. O meu corpo tem que me servir. Ele faz parte de mim, é importante, mas ele que tem que me servir. E é isso daí. É isso aí, gente. Vamos fechar então? Fecha a conta? Fechar. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou quer compartilhar algum medo? Tá, enquanto o pessoal vai se pronunciando aí. Bom, recados. Gente, deixa o seu like aí nos nossos comentários, nas postagens, no nosso feed, acompanha, segue a gente no Instagram, tá? Vai lá no canal do YouTube, segue lá também, é o AreteCast, segue lá no YouTube, AreteCast. Se você quiser as doses pequenas, é Shots do Arete, tá? Vai lá, conhece o canal, assiste aquilo que a gente já produziu. Ai, deu um pigarro. Vai ser um prazer ter vocês. É isso aí, gente. Se você quiser, tá sem tempo para acompanhar o podcast todo de uma vez, vai no Shots, vai vendo de pouquinho em pouquinho. A gente pega as partes mais relevantes e vai colocando em pequenos videozinhos ali para você acompanhar. Ou então você tem um pedacinho aqui de algo que a gente falou que você acha, cara, fulano tinha que ter ouvido isso. Pega só aquele pedacinho e manda para ele. É isso aí. Porque aí ele vai ouvir, vai se interessar pelo assunto e de repente vai até procurar o podcast todo e vai assistir o episódio inteiro. Então é assim que a gente vai plantando sementinhas para ir levando todo mundo ao florescer. É isso aí. A gente também está querendo fazer o Clubhouse, que é a nova rede social que está chegando aí. E a gente já está no Clubhouse, a gente vai providenciar para que depois desse bate-papo que a gente tiver aqui ao vivo, quem quiser continuar para bater papo com a gente, trocar mensagem de voz, fazer perguntas e tudo lá, vai poder fazer. Isso, a gente vai fazer a live aqui e terminando essa parte, a gente segue para lá para poder a gente ter uma troca mais efetiva, né? Onde as pessoas possam estar falando mesmo com a gente, verbalmente, não só escrevendo, fazendo perguntas, às vezes fica corrido, fica difícil de falar. Vamos ver aqui, a Virgínia digitou uma pergunta. Como fazer ou resolver o Zezinho quando o seu medo é algo que você não pode resolver, pois não é seu, mas vive contigo? É uma outra pessoa, é isso daí? Tenta esclarecer um pouquinho. Primeira coisa, a gente não muda o outro, né? O outro muda o outro, né? Só ele pode mudar ele mesmo. Então, o que você precisa fazer é dominar as suas ações. Eu acredito, como anteriormente ela citou constelação familiar, acredito que ela esteja se referindo a aqueles medos que são transgeracionais. Uhum. Né? Assim, para quem não sabe também, eu estou me formando consteladora sistêmica. E existem, de fato, alguns casos em que as pessoas se ligam a energias de parentes que até já se foram e herdam medos que não são dela, que são processos inconscientes. Então, você precisa atuar no campo mórfico. Existem terapias hoje que conseguem trabalhar nesse nível transgeracional. O Theta Healing é uma delas. As constelações familiares é outra abordagem que é muito efetiva nesse sentido. Porque quando você trabalha ali no campo mórfico da pessoa, para quem não sabe, campo mórfico, como é que eu vou dizer? De uma forma aqui mais simples. Você consegue olhar para o sistema familiar daquela pessoa a partir de representantes que vão se conectar com aquela energia e vão identificar o que é que está acontecendo, da onde que vem aquilo ali. E aí você consegue atuar diretamente naquele lugar e trazer uma solução para aquilo.
né? Seja pela substituição de uma crença, no caso do Theta Healing, seja no caso da constelação familiar, que é lidando com aquele conflito familiar ali que aconteceu, trazendo uma solução e liberando aquela pessoa daquele vínculo que foi criado, né? Para que a pessoa conscientemente, agora que ela identificou que existe aquele vínculo, ela se libere, ela entenda, ó, isso não é meu, você fica com o que é seu, eu fico só com o que é meu, e o melhor que eu posso fazer para nossa família é ser feliz, ser bem-sucedido e escrever uma história diferente da sua, e seguir adiante, e caminhar para o futuro. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Não é quase como o seu caso do início. Não, é quase como o seu caso do início. Ah, outra pessoa. Quando o seu medo está relacionado a questões de outra pessoa e não é você que pode resolver. Eu vou compartilhar com você um grande aprendizado que eu tive que diz respeito à oração da serenidade, em que você pede serenidade, na verdade você pede coragem para mudar as coisas que você pode, serenidade para aceitar as que você não pode e sabedoria para discernir umas das outras. O que é essa sabedoria? Pega um bambolê e coloca assim, ó, veste ele dentro de você. Bota no chão. Bota no chão, ou faz um círculo no chão e entra dentro dele. Tudo que tá para fora do círculo é o que você precisa ter sabedoria para aceitar. E tudo que tá para dentro do círculo é o que você precisa ter coragem para mudar. A gente só pode mudar a gente mesmo. Quando a gente se muda, acaba que o universo precisa se adaptar às transformações que aconteceram com a gente. Então, alguns impactos vão acontecer. Agora, a gente não muda ninguém além da gente mesmo. Então, o outro, ele precisa desejar buscar para si. Então, no meu caso, por exemplo, eu só consegui me libertar quando eu comecei a frequentar grupos de apoio, Amor Exigente, Naranon, que são grupos voltados para familiares e amigos de dependentes químicos. E esses grupos, eles não trabalham com foco na relação ali com o dependente químico. O foco é você. Então, você trabalha em você mesmo. Eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ler livros sobre codependência e entender o que era aquilo, entender que eu tinha aqueles padrões desde a infância, que eu contaminei todas as minhas relações com aquele padrão codependente. Eu só descobri porque naquele momento eu estava convivendo com um dependente químico. Porém, eu já tinha aquilo em mim. E foi, assim, um privilégio vivenciar esses grupos de apoio, essas terapias, essas literaturas, para poder trabalhar isso em mim. E hoje eu posso dizer que eu sou curada da codependência. Os limites que eu não sabia estabelecer, hoje eu tenho prazer e orgulho em colocar. O não que eu não dizia, hoje eu falo de boca cheia, não posso. Quando eu puder, ou o que estiver ao meu alcance eu faço, daqui em diante você segue sozinho. Não entrego mais o peixe pra ninguém, eu mostro o caminho, às vezes nem ensino a pescar, eu só mostro caminhos. Ó, você vai por aqui ou você vai por ali, fulano sabe, pede pra ele te ensinar. Ou Mostrar vai fazer caminhos curso. algo essencial para lidar com. Exatamente. E não antecipo necessidade de ninguém. Quando a pessoa toma consciência daquilo que ela precisa, se ela buscar a minha ajuda e aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou lá e ofereço. Então, assim, eu sou curada da codependência. Por quê? Porque eu entendi que eu só mudo aquilo que está dentro do círculo, né? Então, quando você o seu medo está atrelado a problemas de outra pessoa, você precisa associar essa nova crença, esse novo download de que você não tem o poder de mudar ninguém e que se a sua felicidade depender de resultados do que outras pessoas produzem, você está afadado ao fracasso. Você precisa concentrar a sua energia em construir a si mesmo, em desenvolver a si mesmo. E aí, o resto, os outros resultados serão consequência disso. No máximo, o seu crescimento pessoal vai influenciar no crescimento do outro. O máximo que você pode fazer é isso. Como disse Platão, né, que a gente falou aqui no último podcast, o melhor que você pode fazer para aqueles que você ama é crescer como ser humano.
Exatamente. Porque quem cresce como ser humano transborda. E se você transborda, você não está dando do que você não tem, você Isso. está Você está simplesmente derramando. derramando aquilo que excede ao que você precisa. Exatamente. A Virgínia também perguntou se é o Ho Oponopono. Não, é a oração da serenidade. Eu não sei se na técnica Ho Oponopono é utilizado, mas não tem uma correlação direta, vem de fontes diferentes, Não, né? a oração da serenidade ela é bastante Muito conhecida. Se você conhecida. jogar ela aí no Google, vai vir aquela Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso. Sabedoria para aceitar as que eu não posso. Serenidade para aceitar as que eu não posso e sabedoria para discernir. Entre uma e outra. Isso. E tem uma continuaçãozinha aí também. Ela é grande, essa parte assim essa como parte se fosse é a um mais núcleo. conhecida. E ela é muito utilizada justamente em grupos de codependentes, grupos de apoio, e também de dependentes químicos, NA, Alcoólicos Anônimos. Eles também usam bastante, porque é algo realmente empoderador. É bacana. E aqui ela colocou assim: entendi, sair e viver meu ego e deixar o outro viver seu caminho que escolheu. Isso, olha, é interessante você falar deixar viver, porque deixar viver é um dos lemas que a gente usa, é deixar viver. Cada um tem sua própria vida e seu livre-arbítrio. Né? As escolhas são de cada um e as consequências também são de cada um para eles próprios arcarem. Quantas vezes nós codependentes vemos o outro ali tropeçando, fazendo besteira, e aí a gente vai lá e poupa ele dos resultados, vai lá e desfaz, limpa a cagada, sendo bem direta. Quando você faz isso, você está impedindo ele de aprender. Exatamente. Ele tem que lidar com as próprias cagadas para ele sofrer as consequências dos resultados que ele próprio está produzindo. É assim que ele vai aprender, que ele vai crescer e talvez fazer escolhas diferentes no futuro. Quando a gente está ali protegendo, desfazendo e passando a mão na cabeça, a gente está impedindo, a gente está agravando a situação do outro. Quando a gente faz pelo outro além, né, do que a gente poderia ou deveria ter feito, a gente está impedindo o crescimento dele. E isso vai desde a criação de filhos, né, a lidar com adultos. Então, por exemplo, não quer dizer que eu não vou fazer gentileza. Você pode fazer as gentilezas, né? E gentileza faz parte das interações humanas. Mas se o meu modus operandi é fazer, né, sempre pelas pessoas, e eu estou privando as pessoas de enfrentarem suas próprias questões, de adotar, né, e tomar consciência das coisas que elas têm, dos enfrentamentos que elas precisam fazer, e consequentemente elas não aprendem. Então eu estou deixando as pessoas mais frágeis. Isso. Eu estou explorando a fragilidade dele quando não deixo o outro enfrentar o que ele precisa enfrentar. E quando você tira o foco do outro e coloca em si mesmo, muitas vezes vem um pensamento equivocado de culpa, de egoísmo. Poxa, eu estou abandonando a pessoa no momento que ela mais precisa. Ah, ele é doente, ele tem uma dependência química, uma doença, eu não posso abandonar. Gente, quando você coloca o foco sobre si mesmo, isso é uma questão de amor. Tanto por aquilo que a gente falou, que a gente precisa deixar o outro viver e exercer o próprio livre-arbítrio, mas também porque é uma questão de amor próprio, porque você precisa cuidar de si. Muitas vezes a gente cuida do outro porque a gente não quer cuidar da gente, porque a gente tem medo de olhar pra gente mesmo. E também pro outro também, porque quando a gente cuida da gente, aí sim, a gente se habilita a ser uma mãe melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um filho melhor, seja lá qual for a relação. Né? Porque enquanto o nosso foco está todo no outro, a gente cuida do outro, tirando de si mesmo, e a gente está se acabando, e a gente vai se deteriorando, a gente vai adoecendo junto, e a gente se torna a pior pessoa. A gente se torna a pior relação, e a gente até agrava a situação do outro, porque a gente está tão doente quanto. Então, quando a gente coloca o foco sobre nós mesmos, nosso desenvolvimento pessoal, é uma questão de amor conosco e com o outro também. Então, ressignifica isso. Não é egoísmo, não é deixar o outro de lado, não é abandonar. É amar a si mesmo e ao outro. Deixa viver. Deixa viver.
Ela falou que já passou pelo processo de culpa, é normal, entendeu? Porque a gente fica tentando equilibrar o sistema de qualquer jeito, então a gente se culpa por isso e por aquilo, mas a chave, né, é essa, é o que A tem culpa sido... também é uma forma de medo, já que o tema Sim, hoje é medo, né? É o medo de estar fazendo alguma coisa errada, é o medo de estar abandonando o outro no momento que ele mais precisa, é o medo de estar sendo egoísta, é o medo de, né? Não, de perder a relação sabe? com o outro, né? Isso ressignifica essa crença. Não é, você não está fazendo nada de errado, pelo contrário. É, nesse caminho de autodesenvolvimento está a solução para o seu problema. Ótimo. Dupla, vocês são ótimos, valeu, obrigado. Obrigado mesmo, tô mandando coraçãozinho aqui pra Foi um você. prazer ter você aqui Foi um hoje, prazer. Virgínia. Isso. Volte sempre. E compartilha aí com quem vocês acham que esse conteúdo vai ser legal. A gente está começando agora esse podcast e a gente acredita que tem muito que a gente pode transbordar, né, na vida das pessoas. Então é só a missão pra gente faz isso com muito prazer. E quem quiser perguntar mais, agora é a hora. Olha só, a live aqui no Instagram, a última vez tinha caído com 1 hora. Dessa vez, a gente já passou 11 minutos, ela não caiu. Então, significa que tem mais um tempinho. E a gente pode papear até a hora que vocês pode quiserem. fazer uma meditação. O que você acha? Pode ser. Vamos ver se a gente Vocês consegue. topam fazer uma meditação guiada rapidinho pra gente poder receber aqui um download bacana pra poder superar o medo? Legal, manda bala aí. Então vamos lá. Feche seus olhos. Sente-se confortavelmente. Relaxe. Concentre o seu foco na sua respiração. Sinta o ar entrar e sair pelas suas narinas. Suavemente. À medida que você respira, você sente o seu corpo se relaxar e visualiza uma bola de luz se acender no centro do seu peito. Essa bola de luz, ela começa a descer pelos seus chakras, passa pelo estômago, passa pelo umbigo, passa pelo osso sacro na base da sua coluna, se divide em duas, desce pelas suas pernas, sai pela planta dos seus pés, atravessa as camadas da terra até o centro da terra, como se estivesse se purificando no calor do centro da terra. E ela retorna, atravessando as camadas de lava, as camadas rochosas, as camadas de terra, entrando novamente pela planta dos seus pés, subindo pelas suas pernas, passando pela base da sua coluna, pelo seu umbigo, estômago, coração, passa pela sua garganta, pela sua testa e sai no topo da sua cabeça. Imagine agora que dentro dessa bola de luz viaja a sua consciência e suba com ela para além do universo. Você pode visualizar-se de cima, olhar o recinto, o ambiente, ver a sua casa, o prédio ou o edifício onde você se encontra, se afastando. Observe a sua cidade, observe o continente, o globo terrestre. Agora olhe para o alto, veja as luzes do universo coloridas. Atravesse uma camada de luzes claras, uma camada de luzes douradas, uma camada gelatinosa que tem todas as cores, cores até que você nunca viu, cores maravilhosas. Ao atravessar essa camada gelatinosa, imagine-se num lugar onde há uma fumacinha rosa que te envolve. Essa fumacinha é pura compaixão.
Sinta essa compaixão por si mesmo e pelo todo, pelo mundo, pelos outros. Somos todos iguais, todos temos as nossas limitações, todas as nossas angústias têm suas raízes no medo e numa desconexão com a nossa essência. Mas nesse momento, você está conectado com a sua essência e pode usufruir da pura compaixão. Visualize agora um portal de luz branca. E essa luz é tão bela e convidativa que quase que te atrai lá para dentro. Atravessa esse portal, onde tudo é luz. E a sua bola de luz se funde com ela. Essa é a fonte criadora de tudo o que é. Com ela somos um e estamos todos conectados. Visualize agora, saindo desse portal, um canal que vai direto para o topo da sua cabeça. E daqui de cima, da luz, emanamos amor incondicional, direto para o nosso ser, lá embaixo. Visualize essa luz passando pelo canal e preenchendo o seu ser. Com essa luz, imagine que está sendo feito o download de que você sabe como é sentir-se seguro, que você sabe como é sentir-se conectado com a fonte, como é sentir-se pleno e cheio de amor incondicional, como é ter fé, confiança na fonte, na ordem, no fluxo da vida, de que você sente essa confiança preenchendo seu ser e substituindo todas as crenças de medo irracional, de insegurança, de falta de amor próprio. Sinta agora esse amor te encher. A sensação de que você é cuidado, de que você é protegido, de que essa luz te preenche, sempre te acompanha e de que ela dirige os acontecimentos da sua vida e de que tudo aquilo que acontece coopera para o seu bem. Até mesmo aquelas coisas que às vezes você julga terem dado errado, entre aspas, foram uma forma de proteção e livramento, e que você pode confiar no fluxo da vida. Sinta essa segurança, integre ela, retorne por esse canal, visualize a sua bola de luz retornando também por esse canal e atravessando todas as camadas do universo pelas quais passamos anteriormente, trazendo essa conexão, essa paz e entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu terceiro olho, pela sua garganta e repousando no seu coração. Respire profundamente, integrando esse sentimento de amor incondicional e plena confiança. Devagar, devagar, vá retornando ao lugar onde nos encontramos agora. Está feito, está feito, está feito. Sou grata. Gratidão por essa conexão. Valeu, obrigada, pessoal. Gente. Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.